A gente vai começar o nosso programa recebendo a professora que emocionou a última Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. A professora Diva Guimarães tem 77 anos e, num determinado momento, ela pegou o microfone e emocionou toda a plateia, a mesa em que estava o ator Lázaro Ramos, porque ela falou da vida dela, falou dos sofrimentos e falou da importância da educação e da mãe dela para que ela encontrasse um lugar no mundo. Esse depoimento teve 13 minutos. A gente fez um resumo para que você conheça e eu já chamo então a professora Diva. Estou muito feliz de receber a senhora aqui. Para que a gente assista juntinhos um resumo do que foi dito lá, tá bom? Trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação para que nós estudássemos. Eu falava, não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavava roupa para os outros em troca de material escolar. Se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, para a minha cabeça. Eu quero raciocinar, eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Professora, vou dar um abraço na senhora pelo seguinte, ela disse para mim assim, eu hoje não vou chorar, né? Disse. Mas não tem problema, porque não é só a senhora que chora. Chora a senhora, chorou a Tereza, chora a Djamila, chora todo mundo que está em casa, chora a gente. Todo mundo se emociona com a história. E eu acho que eu não sei, eu queria até que a senhora dissesse para a gente o que a senhora acha que tocou tanto o coração das pessoas. Mas para mim é porque em nenhum momento a senhora se fez de vítima. A senhora ali, em todo momento, se mostrou uma pessoa lutadora, não escondeu o sofrimento, mas também não estava ali como vítima, estava ali para dar um grito, realmente, que é necessário ser dado a todo momento. Vítima, jamais. Ó, então, aqui. Vítima, jamais. Opa, perdão. Vítima, jamais. A gente não tem que ter dó da gente, sabe? Porque se a gente tiver dó, a gente vai entrar no clima que aqueles que não entendem, né, que se acham raça pura, a gente vai entrar na deles. Vai ficar magoado, triste, né? Exato, e desiste de viver e de lutar. Então, o que eu vejo, assim, da maioria das crianças, de nós negros, que desiste na metade do caminho, vocês podem ver pela estatística, que alguns chegam até a 6ª série, outros não chegam até, no meu tempo, 4º ano primário, hoje não sei como que se fala, mas é por esse motivo. Eu acho que alguns professores vão ficar magoados comigo, mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre pensei e não tenho medo de dizer. Porque o professor, ele pode ser Deus ou o diabo. Então, eles não percebem, porque uma palavra, especialmente de um professor, vale mais do que uma chicotada. E a criança desiste, porque ela acredita no professor. Ele é um ídolo, né? Ele é uma referência. Ele é ídolo, ele é referência, e eles acabam. E a infância é a parte que mais marca na sua vida. No meu caso, não aconteceu. Eu levei isso para muitos anos, né? Para sempre. Minha libertação foi na Flip. Realmente foi mesmo.
Porque eu tive uma mãe que era 1000 anos à frente da época. Que era uma mulher já muito voltada para a educação. Ela percebia claramente que ela não tinha oportunidades porque ela não tinha educação. Exatamente. Por isso que ela me mandou para o colégio de freira. E aí foi toda aquela história que eu já falei. Não, Djamila, você acha que exatamente por ela ser um símbolo de que tanta gente passa, que houve essa comoção? O vídeo dela tem 13 minutos, não é um vídeo curto para a internet, tudo tão rápido nos dias de hoje, e teve 11 milhões de visualizações, né? Quer dizer, muita gente ficou interessada no que ela tinha a dizer e por isso ela virou esse marco. E acho que também por conta de que ela acaba sendo a voz de muita gente. Eu me identifiquei vendo o vídeo da Dona Diva, vendo a história dela. Acho que milhares de pessoas negras se identificaram. Mas eu acho que, para além da comoção, acho que para as pessoas não negras é necessário entender o porquê disso, porque muitas vezes essas pessoas são esses agentes do sofrimento, se emocionam, mas não percebem a sua responsabilidade nisso. Eu acho que isso que a Dona Diva traz é importantíssimo também por isso, porque as pessoas, de fato, entendam o que a gente fala, porque muitas vezes quando a gente fala, as pessoas falam, isso é mimimi, isso não acontece. E a gente, como brasileiro, a gente precisa conhecer a história do nosso país. A gente precisa se responsabilizar pelo nosso país. Eu acho que é importante, sobretudo, para as pessoas não negras entenderem o que é esse processo e se responsabilizarem por isso e entender que muitas vezes são agentes desse sofrimento também. Né? E ela é paranaense, mas o Odilon também é paranaense, mas essa não é algo que aconteça só no Paraná, porque não é uma coisa que está regionalizada no sul do país, que seria uma região do Brasil com mais brancos. Não, isso está no país inteiro, né, Odilon? É verdade. E a mensagem da Dona Diva é tão potente que ela atinge não só a raça negra, ela atinge o nosso país, né? Onde o problema da educação é um dos maiores problemas que a gente sofre aqui, né? Nós poderíamos ser um país muito mais feliz, mais justo se a educação fosse levada a sério e se nós tivéssemos investimentos reais pensando de verdade como ela pensa, né, a educação. E olha só, ela está com 77 anos, Tereza. A mãe dela já falava nisso e a gente continua correndo atrás de algo que poderia já estar acontecendo, né? Minha mãe nasceu em 1907. E não teve oportunidade. Seu avô também, né? Sua avó também foi trabalhar com 9 anos, né? Também por falta de oportunidade. 9 anos de idade, ela contava... Minha mãe também, né? Botava o banquinho e para lavar louça na casa da patroa, né? Esse é o nosso país, né? Onde a gente não tem as mesmas oportunidades, desde muito cedo já é empurrado para esse tipo de vida, porque é um país extremamente desigual, né? E racista, e que a gente não tem as mesmas oportunidades. Então, por isso que na minha família também estuda, aquela briga para a gente estudar, dos meus pais não terem tido oportunidade de estudar e terem lutado a vida inteira para que a gente estudasse. Se reproduz na sua família de alguma maneira também. Você fez letras também, né, Tereza? Também fiz letras. Minha mãe, né, teve 6 filhos e eu sou a única filha que chegou na faculdade. E eu lembro, criança, indo para explicadora, uma coisa que não existe mais hoje em dia, mas era explicadora. Tinha uma explicadora na minha rua. E tinha um menino que ficava em cima do muro, ele xingava a mim e ao meu irmão todo dia. E aí eu sabia que para ir para a explicadora eu tinha que passar pelo xingamento dele. O que é explicadora? É aquela professora particular que fora da escola ajudava na resolução dos exercícios, mas isso ainda existe, hein? Para mim não era nem reforço, né? Porque eu ainda não tinha entrado no colégio, eu tinha 4 anos. Ah, era anterior. Foi antes de eu fazer a primeira série. Que eu já sabia escrever daquele jeito, né? Em casa. E a minha mãe achou legal me botar numa explicadora. Minha mãe que também não teve acesso a colégio e tal. E a sua história, Dona Diva, mexeu com a gente de uma maneira e eu fiquei muito emocionada com a postura do Lázaro. Eu acho que a senhora falou 13 minutos porque a senhora conversou com um homem que lhe ouviu. Exato. Isso é muito importante. É verdade. Ter aquele momento ali para ter a voz. Bárbara já de uma geração bem mais jovem e ainda sente esse mesmo tipo de problema, de dificuldade? Claro, porque pegando um gancho no que a Dona Diva falou, que os jovens, as crianças desistem de estudar, enfim, no 6º ano, como ela deu o exemplo, mas é por causa da realidade social do país, porque o preto, vamos dizer assim, da favela,
ele começa a trabalhar muito cedo. Então, tem que dividir o estudo com o trabalho, levar o dinheirinho para casa. E, às vezes, por falta de instrução, ignorância mesmo da família, às vezes uma mãe acha muito mais interessante levar aquele dinheirinho para pagar uma conta, ajudar na despesa de casa, do que um boletim com nota A, com 10, com 8. Então, é a questão da necessidade falando mais mesmo. O imediatismo dali daquela necessidade que precisa ter uma comida ali, precisa ter o que, né, como sobreviver. Ela diz que ela é uma sobrevivente da educação, né? Isso. Graças da educação ela sobreviveu. E a criança desiste. Porque ela acredita no professor. Ele é um ídolo, né? Ele é uma referência. Ele é ídolo, ele é referência, e eles acabam. E a infância é a parte que mais marca na sua vida. No meu caso, não aconteceu. Eu levei isso para muitos anos, né? Para sempre. Minha libertação foi na Flip. Realmente foi mesmo. Porque eu tive uma mãe que era 1000 anos à frente da época. Que era uma mulher já muito voltada para a educação. Ela percebia claramente que ela não tinha oportunidades porque ela não tinha educação. Exatamente. Por isso que ela me mandou para o colégio de freira. E aí foi toda aquela história que eu já falei. Não, Djamila, você acha que exatamente por ela ser um símbolo de que tanta gente passa, que houve essa comoção? O vídeo dela tem 13 minutos, não é um vídeo curto para a internet, tudo tão rápido nos dias de hoje, e teve 11 milhões de visualizações, né? Quer dizer, muita gente ficou interessada no que ela tinha a dizer e por isso ela virou esse marco. E acho também por conta de que ela acaba sendo a voz de muita gente. Eu me identifiquei vendo o vídeo da Dona Diva, vendo a história dela. Acho que milhares de pessoas negras se identificaram. Mas eu acho que, para além da comoção, acho que para as pessoas... Perdão. Vítima, jamais. A gente não tem que ter dó da gente, sabe? Porque se a gente tiver dó, a gente vai entrar no clima que aqueles que não entendem, né, que se acham raça pura, a gente vai entrar na deles. Vai ficar magoado, triste, né? Exato, e desiste de viver e de lutar. Então, o que eu vejo, assim, da maioria das crianças, de nós negros, que desiste na metade do caminho, vocês podem ver pela estatística, que alguns chegam até a 6ª série, outros não chegam até, no meu tempo, 4º ano primário, hoje não sei como que se fala, mas é por esse motivo. Eu acho que alguns professores vão ficar magoados comigo, mas eu vou dizer uma coisa que eu sempre pensei e não tenho medo de dizer. Porque o professor, ele pode ser Deus ou o diabo. Então, eles não percebem, porque uma palavra, especialmente de um professor, vale mais do que uma chicotada. A gente vai começar o nosso programa recebendo a professora que emocionou a última Flip, a Feira Literária Internacional de Paraty. A professora Diva Guimarães tem 77 anos e, num determinado momento, ela pegou o microfone e emocionou toda a plateia, a mesa em que estava o ator Lázaro Ramos, porque ela falou da vida dela, falou dos sofrimentos e falou da importância da educação e da mãe dela para que ela encontrasse um lugar no mundo. Esse depoimento teve 13 minutos. A gente fez um resumo para que você conheça e eu já chamo, então, a professora Diva. Estou muito feliz de receber a senhora aqui, para que a gente assista juntinhos um resumo do que foi dito lá, tá bom? Trabalhei duro desde os 5 anos. Sou neta de escravos. Aparentemente, a gente teve uma libertação que não existe até hoje. Sobrevivi e sobrevivo hoje como brasileira, porque tive uma mãe que fez de tudo, passou por tudo que era humilhação para que nós estudássemos. Eu falava,
não vou mais para a escola, porque ela tinha que pedir caderno, lápis, lavava roupa para os outros em troca de material escolar. Se você quiser ser como a mãe, não vá para a escola. Aí eu falava assim, igual a senhora, nunca que eu vou ser. Ela falava, só tem um jeito, vai estudar. E eu pegava meu caderninho e saía correndo para a aula, acreditando. Estudo até hoje. Aí as pessoas falam, mas por que você quer? Não, é porque eu quero, é para a minha cabeça. Eu quero raciocinar, eu quero saber o que eu estou lendo, o que está acontecendo com o meu país, o que está acontecendo comigo. Obrigada. Professora, vou dar um abraço na senhora pelo seguinte, ela disse para mim assim, eu hoje não vou chorar, né? Disse. Mas não tem problema, porque não é só a senhora que chora. Chora a senhora, chorou a Tereza, chora a Djamila, chora todo mundo que está em casa, chora a gente. Todo mundo se emociona com a história. E eu acho que o que... Eu não sei, eu queria até que a senhora dissesse para a gente o que a senhora acha que tocou tanto o coração das pessoas. Mas, para mim, é porque em nenhum momento a senhora se fez de vítima. A senhora ali, em todo momento, se mostrou uma pessoa lutadora, não escondeu o sofrimento, mas também não estava ali como vítima, estava ali para dar um grito, realmente, que é necessário ser dado a todo momento. Vítima, jamais. Ó, então, aqui. Vítima. As não negras, é necessário entender o porquê disso, porque muitas vezes essas pessoas são esses agentes do sofrimento, se emocionam, mas não percebem a sua responsabilidade nisso. Eu acho que isso que a dona Diva traz é importantíssimo também por isso, porque as pessoas, de fato, entendam o que a gente fala, porque muitas vezes quando a gente fala, as pessoas falam, isso é mimimi, isso não acontece. E a gente, como brasileiro, a gente precisa conhecer a história do nosso país, a gente precisa se responsabilizar pelo nosso país. Eu acho que é importante, sobretudo, para as pessoas não negras entenderem o que é esse processo e se responsabilizarem por isso e entender que muitas vezes são agentes desse sofrimento também. Né? E ela é paranaense, mas o Odilon também é paranaense, mas essa não é algo que aconteça só no Paraná, porque não é uma coisa que está regionalizada no sul do país, que seria uma região do Brasil com mais brancos. Não, isso está no país inteiro, né, Odilon? É verdade. E a mensagem da dona Diva é tão potente que ela atinge não só a raça negra, ela atinge o nosso país, né? Onde o problema da educação é um dos maiores problemas que a gente sofre aqui, né? Nós poderíamos ser um país muito mais feliz, mais justo se a educação fosse levada a sério e se nós tivéssemos investimentos reais pensando de verdade como ela pensa, né, a educação. E olha só, ela está com